Está aí o tema de hoje. O inferno existe e está dentro das igrejas. É isso mesmo que vocês estão vendo. Bom, essa mensagem vai nos mostrar que o inferno bíblico existe de fato. Só que muitos experimentam um inferno pior do que o inferno bíblico. E você sabe qual é? Então assista essa mensagem até o final e se surpreenda. Agora, vocês estão preparados para o que vocês irão escutar? Graça neles e em nós também. Olá, abençoado! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e que saudade, né? A gente sempre sente saudade de vocês. A última vez que nós tivemos ao vivo, né? Já tem um tempinho, acho que foi quinta-feira, né? Na sexta-feira, se não me engano, mas tem uns 3, 4 dias, mas parece que foram 4 anos da saudade que eu senti de você. Bom, meu amado irmão, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, olha, você não sabe o que está perdendo. Muitas pessoas têm me relatado que suas vidas entraram em um outro estágio. Pessoas têm me relatado que se sentem mais novas, inclusive com o Evangelho da Graça. Muita gente falando assim, André, eu voltei até a praticar exercício, como de fato eu retornei essa semana, mas olha, eu fui uma vez só, mas essa semana eu vou de novo, abençoado. Tem que empurrar esse Adão aqui para ver se a gente consegue extrair o melhor, né? Para se viver aqui nessa vida. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal e já nos acompanha, essa mensagem tem feito bem a você, tem feito você pensar, tem feito até mesmo, tem muita gente que quando assiste as nossas mensagens na primeira vez, elas ficam nervosas, né, chateadas, não entendem, mas ela vai logo caçar lá na Bíblia e vai conferir realmente se o que falamos está dentro da palavra. E muita gente acaba sendo aclarado dessa maneira. Então, mesmo se você não concorda 100% conosco, abençoado, se inscreva, é grátis, já que está te fazendo bem, se inscreva hoje mesmo, tá bom? É só você apertar aí embaixo e inscrever-se. Para você curtir, eu te convoco você a curtir, né? Se você gostar. Se você também não gostar, você bota aí não gostei, porque faz parte, né, abençoado? A gente não vai agradar a todos, com certeza. E se você amar, né, compartilhe e não deixe de deixar o seu comentário. Por quê? Porque essa plataforma aqui, ela entende o quê? Quanto mais comentários tiver uma mensagem, mais ela se torna interessante para que outros vejam também. Então ela começa o quê? A recomendar esse vídeo. E aí vai acontecendo uma libertação aí tremenda. Eu recebo isso aqui na Graça Pura, eu recebo isso para todos os canais que hoje estão proferindo, estão pregando essa mensagem, a mensagem que liberta o homem. Bom, amados, vocês agora estão preparados para a palavra que liberta, a hora da palavra revelada? Vamos lá. Então, sem perder tempo. Bom, o tema está aí, né? O inferno existe e está dentro das igrejas. A primeira parte dessa mensagem, queridos, é falar sobre o inferno da Bíblia. Eu acho que todos nós que estamos em graça hoje sabemos que o inferno, o que é o inferno da Bíblia, né? Não é o inferno lá, por exemplo, da parábola do rico e Lázaro. Aquele inferno ali foi uma história contada por Jesus de Nazaré. Eram 2 personagens que nunca existiu. Aí muita gente fala assim, mas Jesus mentiu falando isso? Não. Ele apenas usou era uma parábola popular naqueles dias e trouxe para que houvesse um entendimento dos judeus que, para os israelitas, né, que eles deveriam se desapegar das coisas materiais. Por quê? Porque o inferno para eles estava chegando, como de fato aconteceu no ano 70, onde teve aquela fatídica destruição do templo de Jerusalém, milhares de judeus israelitas foram mortos ali. Então ali nós datamos ali como se fosse o dia do juízo final. Então Jesus de Nazaré, quando falou essa mensagem, a parábola, ele estava apontando para que as pessoas se desapegassem das coisas materiais, porque o dia do acerto de contas entre Deus e Israel estava chegando. E aliás, esse foi um dos motivos, né, por qual Jesus teria vindo ao mundo, tá? Esse foi um dos motivos. Então, o inferno da Bíblia aponta o quê? Que todos irão para lá. Calma aí, meu irmão. Todos irão para o inferno, mas calma aí. É o fim de carreira.
Paulo, quando morreu, por exemplo, seu corpo de carne baixou ao inferno. Então, Jesus de Nazaré também, enquanto esteve morto por 3 dias, também foi ao inferno. Sendo que a história diz que ele voltou do inferno em um corpo glorificado. Mas ao morrer, Jesus foi à sepultura. Ou seja, o inferno bíblico sempre foi e sempre será sepultura. Daqui a 1 milhão de anos, sempre será sepultura. E não tem como nós descontextualizar isso, porque foi isso que o sistema fez. Ou seja, o inferno bíblico é isso aí. Agora, há um grupo bem numeroso de pessoas no mundo inteiro que creem em um inferno, nesse caso um inferno vindo de uma doutrina inventada pela igreja, que cá para nós não é igreja, é comércio, né? É um comércio. Que não é igreja também, e é um verdadeiro inferno. Então, há um lugar em Israel, então, basicamente, tá? Quando você lê a palavra inferno na Bíblia, ela quer dizer sepultura. Estamos entendidos? Agora, sendo que também existe em Israel, né, um lugar onde Jesus falou também ali, eu vou botar esse versículo para você, né? Jesus falou, olha, arranca o teu braço, é melhor você ir sem braço do que ir com os 2 para o inferno. Quando Jesus falou aquilo ali, estava se tratando de um lugar, tá? Então, esse lugar, né, conforme diz, é chamado de Geena. Só que a igreja, né, a igreja dos infernos, chamou esse lugar de inferno. E eles dizem que o espírito de uma pessoa é jogada nesse lugar, onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Sendo que esse lugar hoje existe em Israel. Você sabia disso, que existe Geena? Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver o local chamado Geena. E vai confirmar essa história que eu estou contando para vocês, que é verídica. Então, ali, realmente, dentro desse lugar, o fogo se apagou e não tem mais vermes lá. Porém, as doutrinas verminosas do sistema religioso não te disse isso, ou seja, te enganaram. Afinal, essa é a função dessa igreja que está aí na Terra há 2000 anos. Matar, roubar, destruir e mentir. Então eles pegaram esse lugar em Israel, chamado Geena, onde na época assim, de Jesus de Nazaré, era um grande vazadouro de lixo, ou seja, todos jogavam os seus lixos ali, tá? Então, por essa razão, era obrigado o povo ali a tacar fogo, porque senão o cheiro ficaria insuportável. Era o único meio que os israelitas naquela época, que não tinham tecnologia, conseguiam de evitar que o cheiro se alastrasse ali por toda Jerusalém. E mais uma coisa que você precisa saber sobre Geena. A doutrina do inferno criada por essa igreja que está lá no inferno, né? Nesse inferno, ao invés de colocar o nome desse lugar na Bíblia, né? Geena, eles não fizeram isso. Eles deturparam, eles colocaram inferno. Vou colocar o versículo aí, um dos versículos, né? Vou botar o Mateus capítulo 5, versículo 29, onde trata aí desse lugar aí que nós estamos falando. Está aí. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Geena. Então, olha, amados, maliciosamente, a igreja que muitos ainda frequentam, e que um dia eu também frequentei, nos enganaram nesta doutrina, colocando esse inferno na nossa mente. Por que eles não deixaram Geena? Seria mais fácil, né? Hoje o abençoado ia procurar, iria saber que estava se tratando de um lugar. E somente, amados, a verdade do Evangelho da Graça é capaz de te libertar desse e de outros infernos que vamos ver a seguir. Então, biblicamente falando, a palavra inferno, novamente falando para vocês, quer dizer o quê? Sepultura. E ela também foi colocada maldosamente ali, em um lugar chamado Geena. Então, a Bíblia traz também um outro inferno. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. A Bíblia também ela trata de um outro inferno. É na carta de Pedro. Ali, aquele inferno é chamado Tártaro. Bom, Tártaro é uma palavra grega. Inclusive, o apóstolo Pedro, né? Só se ele aprendeu grego depois, porque ele não sabia grego. Então, até mesmo algumas partes dessa carta, ela é contestada, se foi Pedro realmente que escreveu naqueles dias. Como a gente sabe que
essa igreja ela mete a mão na palavra, né? Principalmente antigamente. Por que nós dizemos que eles meteram a mão na palavra? Por quê? Porque vocês sabem que tudo isso aí era pergaminho, não é verdade? Toda a Bíblia foi escrita em pergaminho. Então esse pergaminho, o que acontecia? Com o tempo, o passar do tempo, tinha que se fazer uma nova leitura. Não leitura, teria que se fazer uma nova escrita em cima daquela escrita, que começava a apagar. O pergaminho não aguentava. Então pegava aquele escrito e passava para um outro pergaminho. Então nessa de passar para um para outro, é que eles começaram a meter a mão. Então essa palavra grega, segundo a mitologia, porque é uma palavra da mitologia grega, era um lugar onde eram jogados os deuses inferiores. Amados, você quer saber um pouco mais sobre essas passagens sobre o inferno? Eu tenho aqui no canal vários vídeos onde eu faço um estudo muito profundo sobre isso, que não é o caso agora. Né? O que eu fiz para facilitar vocês? Eu juntei todos esses temas sobre o inferno e criei uma playlist para você assistir com esse assunto. Então você quer se aprofundar mais? Vai lá e veja. Eu vou estar deixando aqui no primeiro comentário desse vídeo. Vai aparecer também aqui não sei se agora ou depois, vai aparecer aqui nas descrições vão estar, e no card aqui em cima. E olha, eu também escrevi um e-book, eu quero falar um pouquinho sobre esse e-book. É um e-book que foi essa doutrina, como ela foi sendo desenvolvida ao longo da história. Então foi um trabalho que eu fiz, tá? Em que eu peguei alguns livros que falam sobre isso, sobre a história, e montei ali como eles vieram deturpando essa doutrina, tá? Também, se você quiser adquirir esse e-book, fica à vontade, tá? Vocês vão estar aqui ajudando a gente também, tá? Vai estar também no primeiro comentário aí um link para você saber como você faz para adquirir esse e-book. Por enquanto ainda é e-book, mas há uma promessa, daqui a pouco a gente vai estar com um livro aqui impresso, tá bom? Então vai lá, adquira, veja a playlist que vai estar nos ajudando, tá bom? Amados, então a primeira parte dessa mensagem foi clara para você? Foi para te mostrar que o inferno bíblico é uma questão de tradução. Inclusive no judaísmo, que é a religião de onde se originou o cristianismo, eles até hoje não têm essa ideia de inferno, tá? Essa ideia foi uma ideia que a falsa igreja adotou para escravizar as pessoas, o mundo, né? Então fechamos bem aí sobre o inferno bíblico, tá claro para você? Eu acho que sim. Então vamos prosseguindo, vamos para a segunda parte dessa mensagem. E eu vou mostrar para vocês que existe um outro inferno, tá? Onde eu vou conjecturar sem ferir o evangelho da graça, tá bom? Bom, eu vou dizer que essa vida que nós vivemos, ela existe os rudimentos, tudo que nós vivemos hoje no mundo são rudimentos do mundo, né? Você enxerga um ônibus, é um rudimento, você enxerga... Por que rudimento? Porque essas coisas vão passar, elas não são eternas, principalmente para nós. Então tudo acaba, então eu chamo isso rudimento do mundo. Sendo que esses rudimentos do mundo em que nós vivemos pode nos causar um grande dano à nossa vida. Se o significado da palavra inferno é sepultura e remete à morte, não é verdade? A sepultura é ligada à morte. Hoje, muitas pessoas vivem uma morte mesmo estando vivos. Sim ou não? Quantas pessoas que vocês conhecem aí que parecem mortos, né? Às vezes aconteceu ali alguma situação, né? Por exemplo, uma pessoa que não consegue resolver um trauma nesta vida. Por exemplo, a perda de um filho. Isso é realmente uma tragédia. Dependendo das circunstâncias, muitas das vezes pode ser fatal. Tem pessoas que, por causa de um evento dessas proporções que eu falei agora sobre um filho, pode nunca mais voltar a viver de novo, mesmo estando vivo. Amados, eu tenho um colega de profissão, já faz muito tempo que eu não vejo esse colega, que eles tiveram uma dessas experiências aí muito ruim, né? Olha o que aconteceu com seu filho de 7 anos. Eles perderam um filho de 7 anos de idade. Olha o que aconteceu. Vocês sabem que essas canetas, antigamente, né? Essas canetas comuns que a gente usa no dia a dia, vocês sabem que a tampinha dela, eu até tinha separado aqui uma caneta, mas eu acabei esquecendo aqui.
Mas enfim, as canetas, as tampinhas das canetas, antigamente a tampinha era fechada. Ela era toda fechada. Vocês lembram disso? Quem lembra disso aí? Hoje, a maioria das canetas, né, que são feitas hoje, que eu conheço, ela já vem com o quê? Com uma tampinha aberta. Se vocês pegarem a tampa da caneta, vocês vão ver que ela está aberta. Por quê? Porque muita gente morreu sufocada ali. E aconteceu aí com esse filho desse meu colega. Ele sugou ali a tampa da caneta, né, e morreu ali dessa forma. E morreu, pior ainda, morreu no colo da mãe. E até hoje, bom, pelo menos no tempo lá que estava, até naqueles dias lá, a esposa dele, já tinha passado mais ou menos 10 anos, a esposa dele fez vários tratamentos psicológicos, tomava remédio, mas ela nunca mais saiu de casa. E olha, ela não deixa ninguém mexer no quarto do filho, está lá do mesmo jeito daquele dia que ele morreu, está lá. Então, tem muitos anos que eu não vejo esse meu colega. Eu espero que a esposa dele tenha conseguido se libertar desse inferno. Isso é ou não é um inferno? Sim ou não? Porque até então, a esposa, né, ela estava o quê? Ela estava vivendo, porém estava morta. Mesmo viva. Morta, mesmo viva. Então, os rudimentos deste mundo, dependendo do grau de envolvimento, podem acabar o quê? Nos matando, mesmo sem tirar nossas vidas. Um outro exemplo bem clássico disso são as drogas. As drogas é terrível. Ela vai matando as pessoas aos poucos. E ainda mais quando a pessoa luta para se libertar. Então ela vive o inferno. Um outro exemplo também é a bebida alcoólica. Então essas coisas acabam levando pessoas a um inferno, mesmo sem as matar naquele momento. Por esta razão, meus amados, nós temos que viver o quê? Vigiando a nossa vida, vigiando onde pisamos, vigiando o que estamos escutando. Porque são coisas factíveis à carne. Isso tudo está aí, aonde? Na nossa debilidade. E você precisa conhecer essa carne onde você está habitando. Porque ela pode lhe trazer um inferno em vida. Que é bem pior do que morrer. Olha, amados, vamos ver o que Cristo ressuscitado nos orientou para evitarmos esses infernos que a carne pode nos proporcionar? Vamos ver. Vamos ver aí, o primeiro é Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Uma mensagem bem tranquila, tá, abençoado? Gálatas 6, 7 diz: não erreis. Olha aí. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está aí. E isso é mais claro que o dia. Ou vocês têm alguma dúvida? Vocês querem que eu explique esse texto? Está bem claro. Agora, no verso seguinte, veja que interessante. Aqui vamos encontrar um outro inferno. Vamos ver. Versículo 8. Vamos lá. Em Gálatas capítulo 6, agora no verso 8. Que diz assim, olha. Porque o que semeia na sua carne, ceifará o quê? A corrupção. Amados, e quem ao longo de 2000 anos está semeando na carne? Quem? Quem? O sistema religioso. A falsa igreja. Amados, eles não pagam preço para tudo. O que é isso? Semear na carne. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Por isso que nós ceifamos o quê? A vida eterna. Sim ou não? Então saber disto, destas coisas, pode nos livrar o quê? De várias arapucas nesta vida. Aí você pode me perguntar assim, mas André, tudo bem, tem coisas que a gente evita, né? Principalmente quando é da gente. Mas, e quando acontece uma tragédia com quem nós amamos? Qual seria a nossa postura? Igual aconteceu com meu colega, né? Meus queridos, eu sei que teremos uma enorme dificuldade em lidar com isso. E Deus nos poupe disto. Porém, se nos acontecer, teremos que encontrar o quê? Forças para superar. Senão, essa situação será um inferno na nossa vida. Ou seja, vamos estar vivos, porém mortos. Olha, eu, por exemplo,
Em tudo que acontece comigo, na minha vida, eu jogo o evangelho da graça. Olha, se me acontece o bem, eu jogo isso aqui, olha. Quando me acontece coisa boa, eu jogo isso aqui, olha. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando me acontece o mal, o que eu digo? Da mesma maneira, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso falar rindo porque me aconteceu alguma coisa boa, e outro eu posso falar chorando. Mas todas as coisas contribuem para o nosso bem. Porque eu, amados, vivo pela esperança. Eu não conheço outra maneira de viver. Se eu não acreditar nisto que está escrito, claro que eu posso recorrer à ajuda da medicina dos homens, que não é dos homens, tá? E diga-se de passagem. Então há vários recursos que Papai Deus nos deixou disponibilizado para que a gente vá e vença essas coisas. Isso são armas que Deus nos deixou aqui. Porém, eu tenho que acreditar nisto que eu estou pregando. Por quê? O que eu falo da palavra. Tá entendendo? Então Deus, ele nos deixou aqui e ele sabe da nossa carne de debilidade. Você está entendendo? Então quem tu acha que vai te curar? Quem te colocou nessa carne? Quem é? O Pai. E onde o encontramos hoje o Pai? Dentro dessas igrejas infernais? Não. Dentro de nós e na sua palavra. Nós temos que crer nisto, porque estas coisas nos ajudarão no dia mal. Amados, em tudo eu ajo assim, eu faço assim em minha vida. Tudo eu jogo o evangelho da graça. E olha, nunca fiquei sem respostas. Aprende aí, abençoado. Um outro rudimento perigoso, que quem não consegue superar vive uma vida morta, ou seja, vive um inferno, sabe qual é? É a falta de esperança. Viver sem esperança é morrer em vida. Veja o que Cristo deixou para nós em relação à questão da esperança. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos o quê? Nas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência o quê? A esperança. Então quem vive sem esperança está morto. E em graça, apesar de já sabermos de tudo, porque tudo nos foi revelado, vivemos o quê? Em esperança. Ah, André, tudo está predestinado, mas nós vivemos em esperança. E sabe qual é a esperança? É diante de qualquer situação da nossa vida, poder usar esse evangelho, evangelho da graça, nas nossas tribulações. Amados, eu, por exemplo, oro ao Senhor e peço sempre quando me levanto, que eu possa usar o evangelho da graça naquele dia, que eu use bastante. Eu peço, Senhor, que eu use bastante essa palavra. Por quê? Porque ela produz a esperança real. Porque a outra esperança que a gente lá dá, deixa eu voltar aqui. Quando nós estávamos lá no sistema religioso, amados, nós também vivíamos uma esperança, mas a esperança falsa. É uma esperança que nos levou o quê? Ao inferno, a um outro inferno. Imagina o sistema religioso, eles estão na esperança de que Jesus um dia vai voltar e vai levar eles para o céu. Uma falsa esperança, porque Jesus já veio. Porém, eles ao mesmo tempo pensam em ir para o céu, mas o inferno que eles criaram, onde o fogo não apaga e os bichos nunca morrem, é real na vida deles. Porque eles podem também, a qualquer momento, ir ao inferno. Eles não ensinam isso lá? Não é verdade? Então imagina lá naquele dia que Jesus voltar e a pessoa ali xingar um palavrão naquele exato momento e não ter podido ou ter tempo ou não esqueceu de pedir perdão a Jesus. Vai para onde? É para o inferno. Imagina a pessoa xinga um palavrão na hora da morte, que está doendo, um exemplo. É para onde? Para o inferno. Então essa esperança
que estava um dia dentro de nós, essa esperança do sistema religioso, gera a morte, gera o inferno, sim ou não? Agora, nós que estamos em graça, quando usamos o evangelho da graça, cria em nós o quê? A esperança que não traz confusão. Por quê? Porque ela ordena os nossos pensamentos. Foi isso que é na conclusão desse verso. O verso 5, Romanos 5, 5. É o que diz. Olha aí, vamos ver. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus, qual é o maior amor de Deus para nós? É saber que Ele habita em nós. Que você e Ele é um só. Então esse amor de Deus está derramado em nossos corações. Mente. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o que é o Espírito Santo que está derramado em nossos corações? Na mente? É a sua palavra. Então, meu irmão, você quer começar a reinar em vida? E se ver livre dessas situações? Começa a jogar o evangelho da graça em tudo na tua vida. Meu querido, começa a fazer a partir de hoje, não perca tempo, começa a jogar o evangelho da graça em tudo que acontecer na tua vida. Tenha essa experiência. Amados, em tudo, hein? Até na hora do amor. Experimenta como até a qualidade do sexo em sua vida vai melhorar. Tudo. Meu amado, isso é poder de Deus. Estamos então entendidos sobre esse inferno que é gerado pelos rudimentos, as coisas que nos acontecem no mundo? Tá bem claro para você? Então fique ligado aí, tá bom? Agora vamos à parte mais importante dessa mensagem. Há um inferno que você só vive livre desse inferno se Cristo abrir os seus olhos. E tem esse inferno, André? Claro que tem. Está onde? Dentro dessas igrejas. E esse inferno é o pior de todos eles. Nós vamos ler aqui uma passagem em Coríntios, dizendo que lá é o ministério da morte. Então, se é o ministério da morte, e a morte é levada à sepultura ao inferno, podemos dizer que o sistema religioso é o ministério do inferno. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que diz: e se o ministério da morte, Paulo está falando da lei de Moisés, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. E para quem é esse versículo hoje? Para quem é? A quem você pode direcionar esse versículo hoje? Para o sistema, para essas igrejas. Todas essas igrejas que vocês veem no mundo é a igreja do sistema. E por que lá é o ministério do inferno? Porque eles vivem em obras da lei de Moisés. Jejum é o quê? Não é obra. Ceia é o quê? Subir monte é o quê? Duro trato com o corpo, o que é? Batismo, o que é? E quem inventou o inferno espiritual? Senão o ministério da morte. Agora, imaginem a cena, amados, se permitem a imaginar uma cena patética. Hoje é patética para nós, mas antigamente estava medo. Pensa num espírito pegando fogo. Imagina um espírito queimando. Como é que pode isso? Um espírito queimando? Como é que pode isso? E pensar que isso nos enganou por muitos e muitos anos em nossas vidas, não foi? E hoje nos dá até raiva quando a gente pensa nisso. E quem pode nos tirar desse engano? Senão Cristo. E Cristo nos trouxe o quê? Para o ministério do Espírito. Vamos continuar, versículo 8 agora de 2 Coríntios capítulo 3. Deixa eu ver, 3:8, acho que eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para vocês. Tem o 3:7, 3:8 não tem. Mas 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8 diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? É esse que você está. É por isso que você tem que jogar o evangelho da graça em todos os acontecimentos da tua vida. Agora vamos ver que somente o Senhor pode nos dar a capacidade de se converter. Porque eles estão o quê? Com o coração endurecidos. Ou seja, isso não depende do que quer, tá?
Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 ao 16. 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 3, versículo 14 ao 16, está aí para vocês. E diz, mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque, está falando de Israel, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então quem não sabe disso, está aonde? Está na lei de Moisés. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mente. Mas quando se converterem ao Senhor, então só pode se converter a quem Cristo tira o véu. Não é isso? Somente se converte quando o Senhor nos tira o véu. E só Ele tem esse poder. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Então você imagina o que essa doutrina anticristã chamada de inferno no sistema religioso faz com as pessoas. Eles trazem o quê? O inferno à vida delas. Porque quando passarem por situações, procurarão o quê? A carne para se sentirem aliviados. Sim ou não? E isso não alivia ninguém. Isso é até mais perigoso. Isso traz muitas agonias, sim. Agora imagina uma mãe que perdeu o seu filho jovem, às vezes por qualquer coisa aí da vida, e ela sendo uma pessoa cristã, de uma dessas igrejas aí, o que a doutrina da igreja que ela frequenta vai dizer a ela? O filho dela foi ao inferno. Sim ou não? Por quê? Porque não estava na igreja. Foi para o inferno. Então, aquele filho, o corpo realmente desceu ao inferno, foi à sepultura. E o seu espírito voltou para Deus. E a mãe que ficou viva, que não sabe disso, vai viver uma morte em vida. Vai ser uma morta viva. Porque a todo momento, imagina a cabeça dessa mãe, ela vai estar imaginando o quê? Seu filho sofrendo no inferno espiritual que nunca existiu. Por isso que essa palavra é libertadora. Meus irmãos, nós somos tão abençoados, mas tão abençoados, que o inferno para nós significa vitória. Por quê? Porque é o momento que vamos o quê? Deixar essa habitação terrena, essa carne de debilidade. E vamos o quê? Para o que é real. E quantos não almejam isso? Sim ou não? A vida é bela, a vida é maravilhosa. Mas tem uma hora que cansamos de viver aqui. E a nossa esperança qual é? É a certeza de que se isso aqui é bom, porque viver é bom, sim ou não? É a certeza daquilo que nos espera, que será muito melhor. E isso sabemos por quê que vai ser melhor? Por fé. Agora, quem vive na doutrina do inferno dessas igrejas? Não vive, está morto. E o pior, morto para Deus. Por quê? Porque as doutrinas deles fizeram essas pessoas morrerem para Deus. Mas agora, para encerrar, vamos mostrar porque as pessoas que estão no sistema religioso estão mortas, não servem a Deus, servem ao inferno, servem à morte e não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: porquanto o que era impossível à lei... Amados, aqui Paulo está falando da lei de Moisés. Essa mesmo que o sistema segue de maneira velada, de maneira escondida. Porém, nós somos o povo que está mostrando isso ao mundo. Nós estamos denunciando eles. E quem os segue está morto. Está no ministério do inferno. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne, do pecado, né, da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha isso. Por isso que nós damos valor a Jesus de Nazaré, né, porque foi através do sacrifício dele. E sem contar que nós, para seguir, nós não poderíamos seguir a lei, porque somente um israelita se convertendo ao judaísmo poderia seguir a lei em sua totalidade. Nem se a gente se convertesse no judaísmo, a gente não poderia servir a lei e nem
nem ser de Deus, vamos dizer assim, né? Porque nem dentro do templo a gente entrava. Eu canso de falar isso aqui. Romanos capítulo 8, agora vamos avançando no versículo 4. Tá entendendo, amados? Tá entendendo aí? Tá aí. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo as obras da lei, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, tudo o que a lei de Moisés iria dar ao que conseguisse cumprir, e ninguém conseguiu, nós conseguimos essa justiça. Essa justiça se cumpriu em nós. Por quê? Porque não andamos segundo a carne, não andamos segundo as obras da lei. Quem anda segundo a carne? O sistema religioso. As igrejas onde reside o inferno. Porque lá tudo o que fazem é para a carne. Ou seja, eles estão em obras. Sim ou não? Versículo 5, vamos avançando. Está aí, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amados, a primeira coisa que o Espírito Santo nos revela é para não fazer obras. Sim ou não? Não é verdade? Nós só somos do Espírito porque não obramos. Vou falar de novo. Nós só somos do Espírito porque não obramos. Essa é a grande verdade. Porque quem obra está onde? No ministério da morte. Está onde? No ministério do inferno. Versículos 6 e 8 de Romanos. Continuando, vamos lá. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E o que faz esse povo hoje inclinando a carne para servir a Deus? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Simples assim. Todas essas igrejas estão na carne. Então não podem agradar a Deus. Todas essas doutrinas que eles têm geram esse inferno, porque são doutrinas de satisfação da carne. André, conta a nós. Prosseguindo 9 e 10 aí, ó, a gente vai entrar agora. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, amados, aqui é para um âmbito daqui, da carne. Então, se quem está na carne não tem o Espírito de Cristo, está entendendo? Não tem. Se ele está usando a carne para se justificar, não tem o Espírito de Cristo. Esse tal não é dele. Vai viver uma vida aqui como? Longe de Deus, longe de Cristo, longe dessa verdade. Imagina nós, longe dessa verdade, estaríamos agora indo lá para a nossa igreja, pagar o dízimo, pagar o preço, com medo danado de um inferno, o diabo ali te tentando, e Deus muito chateado com o teu jeito, né? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então estamos mortos para as obras, e assim estamos vivos e vivendo para Deus. E Ele foi o responsável por ter nos iluminado. E assim nós pudemos, através disto, quando Ele nos iluminou, de converter os nossos caminhos. E o que fizemos quando Ele nos aclarou? Qual a maior conversão que nós tivemos na vida? Saímos da falsa igreja. E quando saímos, passamos o quê? A ser templo do Espírito Santo. Coisas incompatíveis, hein? Quem está hoje no sistema religioso não é templo. Tá entendendo? E reunidos passamos sim a ser igreja. Quando nos reunimos, igual estamos fazendo aqui, estamos vivos para o Pai. Então, na verdade, estamos onde? No céu. É isso que a graça tem feito em nossas vidas. Tem nos salvado, tem tirado nossas mentes do inferno, dos rudimentos do mundo, e também dessa igreja aí que gerou o inferno para o mundo. Enquanto que aqueles que ainda frequentam essas igrejas, onde o padre ou o pastor fala que são pecadores, onde falam que existe um diabo pronto para te levar ao inferno que eles mesmos criaram, e o diabo também, isso tem feito mal a todos,
desde que essa igreja se tornou dona do mundo. Vocês estão entendendo, amados? Esse papo é bem extenso. A gente poderia ficar aqui, ó, por horas e horas falando. Eu teria, por exemplo, muito mais a falar de todas as maneiras contra essas doutrinas malignas que saíram o quê? De mentes turbadas. E tem feito o quê? Um mundo de refém. Mas Deus tem levantado o seu povo para mostrar isso a você. Para que você enxergue também isso. Que comece a te dar uma pulguinha atrás da orelha e você vai caçá-la na palavra. Assiste aqui e vai caçar na palavra. Então Deus tem levantado o seu povo para dizer não a essas doutrinas. Confrontando o quê? Seus ensinos. E os submetendo na verdade do Evangelho da Graça. E mostrando para o mundo. É isso que nós estamos fazendo. Bom, meus amados irmãos, eu vou encerrando. Eu gostaria muito que você nessa hora repetisse comigo. Tá? Repita comigo, abençoado. Eu tiro a minha mente de qualquer problema que eu esteja atravessando. Eu tiro a minha mente dessa mentira. Eu tiro a minha mente desse inferno e coloco ela completamente no reino de Deus. Porque a sua palavra diz que quando o Senhor nos tira o véu, nós temos condições de nos converter. Nós temos condições de levar a nossa vida vivendo uma vida simples nesse mundo, afastado das coisas ruins também, que geram inferno em nossa vida. Então o Senhor nos tira esse véu. Nós temos condições de nos converter. Então, eu converto a minha mente e levo ela totalmente cativa ao trono de Deus. E nessa mensagem eu vou encerrar de forma diferente. Eu vou encerrar em silêncio. Eu vou deixar o versículo que comprova toda essa mensagem que falamos até agora. E esse final com essa oração. Meditem sobre isso. Pensem sobre isso. Começa a fazer uma varredura na tua mente. Veja se você detecta coisas que podem atrapalhar a tua vida, que pode atrapalhar o seu desenvolvimento em graça. Porque importa é crescer na graça e no conhecimento, ok? Então, amados, eu vou encerrando. Graça e paz aí. E até a nossa próxima mensagem.